eu sou Andréia Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. A minha convidada de hoje, ela é uma simpatia. Você olha para ela, você já sorri. Ela tem um sorriso o tempo inteiro, porque eu já conheço ela já há algum tempo. E ela vai contar a história dela, porque é uma história assim de muita resiliência. Então, recebo aqui hoje Carmen Lúcia Queiroz Araújo. Seja muito bem-vinda, Carmen. Prazer. Muito obrigada. Carmen estava um pouquinho doentinha. Eu falei, Carmen, vamos que vai dar tudo certo. E hoje você acordou bem, né? Acordei, só estou com um pouquinho rouca, né? Mas como são as coisas, né? Você viu a questão? Eu falei, eu vou ficar bem, tá tudo certo. E a gente... Pensamento positivo. Não é? Funciona. É que você... Isso você faz sempre, pensamento positivo. Faço, nem sempre. Às vezes eu penso assim, que parece que eu já me preparo também para coisas que vêm para pior também, sabe? Eu estou sempre assim. Se acontecer, eu estou preparada para isso, para aquilo, sabe? Nossa, Carmen, vamos começar por isso. Adorei. Como assim? Eu me preparo para algo que vai acontecer. Você explica um pouquinho melhor isso. Tudo vai dar certo, mas se acontecer de não dar, daí eu já faço isso, aquilo. E, acima de tudo, está Deus, né? Que nesse momento mais difícil, a gente até deixa livre para Deus cuidar da gente, né? Porque se nós pensarmos e quisermos, às vezes, comandar as situações, eu acho que não é. Tem que deixar solto para Deus mostrar o caminho, né? Eu acho assim que tudo tem seu tempo. É que nem tudo é racional, né? Nem tudo é racional. A gente quer... Aliás, eu acho que quase tudo são poucas coisas que são racionais. Para mim, pelo menos, eu sou assim, né? Você coloca nas mãos dele. Sim. Olha porque só. é real isso. É real. É muito real. É muito real. E já começamos... tão real que você nasceu em Ponta Grossa e você me contou que a tua mãe, quando tinha os filhos, ia para Ponta Grossa porque lá tinha a tua avó. Sim. Que trazia os filhos ao mundo, ajudava a trazer. Sim. E olha que coisa maravilhosa, né? Não é racional isso. Ou claro, sim, né? Enfim. Mas era muito amor, muita intuição. Né? Intuição. Adoro essa palavra. Né? Esse sentimento. Tem coisas assim que você não sabe por quê, mas vem aquela intuição, aquela... algo que fala no teu ouvido. Sim. E eu escuto. Hoje em dia eu escuto bastante. Tem que deixar aberto esse caminho sempre, né? As coisas que aconteçam o que tiver que acontecer. Porque às vezes nós queremos dominar as situações e muito racionais e pensar. E não é aquilo. Às vezes dá tudo errado. Então eu acho melhor deixar, o tempo vai encaminhando, né? Deus vai nos ajudando assim a encaminhar pelo melhor, né? Que seja sempre pelo melhor. Você sabe que a minha mãe fala muito, né? Porque eu sou muito assim de horário. E é difícil eu atrasar. Eu fico nervosa, eu não gosto de atrasar. E aí a minha mãe fala isso. Seja mais flexível. Mas tem coisas que é difícil a gente ser flexível, né? A gente tem isso como a gente foi criada com muita responsabilidade, né? E horário, para mim, também é uma coisa sagrada. Tanto é que meu pai era muito pontual. Qualquer atraso, ele falava para quem fosse, até para juiz. O senhor está atrasado. Ele falava. Para médico, ele me fazia passar vergonha. Eu vinha aqui para Curitiba. E os médicos atrasam. Mas né? Médico... Nossa, daí um dia o médico foi vermelhinho. Ele ficou bravo. Ele disse, o senhor está atrasado 15 minutos. Nem cumprimentou. E aí eles atrasam. Eu não vou falar sobre esse tema. Não. Porque eu convivi com então realmente essa questão do... Mas, enfim, o que eu quero trazer, assim, você, avó,
Vamos falar lá da avó compartilhar, estar ali presente no nascimento dos netos, né? Então, antigamente era assim, né? Era assim. Não tinha, você não ia para o hospital, você tinha os filhos em casa. E aí tinha a parteira, né? Que vinha e ela acompanhando, né? E tudo, dava tudo certo. Nem sempre, né? Mas eu acho que tudo é o que tem que ser. Tudo o que tem que ser. Se for para não dar certo, não dá. Né? Nasceu as gêmeas, uma bem pequenininha, que eles achavam que ela não ia sobreviver, e ela sobreviveu. E ficou ela tinha 1,5 m, assim. Como adulta, ela foi incrível, assim, uma cabeça, uma inteligência, uma maturidade. Quando nós ficávamos na cidade sozinhas, nós três, que minha mãe ficava naquele vai e vem para a fazenda, né? Ela sempre deixava uma moça lá com a gente, para nos ajudar, né? Mas quem tomava conta da casa e tudo, e mandava, era ela. Tanto é que as gêmeas brigavam muito, porque a outra, sabe, se pegavam muito. E nós dormíamos nós três, né, num quarto grande, as 3 camas, e eu no meio. Sim, para apaziguar. Daí, quando elas brigavam, elas me punham sentada lá, Carmen, quem que começou a briga? Eu era a juíza. Então, lá em casa daí eu era muito política já, eu dizia, ó, você começou a briga, mas você também não para de falar, porque não termina essa briga. Que legal, incrível. Né? Os irmãos, né? Então, vocês são 3 irmãs. 3, depois que veio o filho, que meu pai tanto desejava, um filho homem, né? Ai, tinha depois essa coisa, de 5 anos. Ele achava que ele tinha que ter um filho homem. Pois é, interessante isso. Não sei, essas coisas, acho que é machismo, né? Não sei, mas antigamente tinha que vir ter o homem. O varão, como minha mãe varão, falou, o barão. Daí veio, depois de 5 anos. Uhum. Então, são 4. Somos em 4. E aí... Éramos, né? Agora só eu e ele, né? Porque as gêmeas já faleceram. As gêmeas faleceram. Uma delas, essa que era mais sensível, ela não casou. O casamento dela não foi bom, ela sofreu muito e ela teve um filho, o primeiro muito saudável, muito lindo, o menino. O segundo já veio com uma criança especial. E só sobreviveu 5 meses. Nossa, isso é muito difícil. Aí, depois de um tempo, ela teve a menina, que é uma menina super inteligente, que administra negócios, tudo, sabe? Muito pé no chão, muito ajuizada. E, passado mais um tempo, ela teve outra menina, bem temporona, que essa nasceu também bem lesada cerebral e ainda assim mesmo ela conseguiu viver 17 anos. Mas era a vida dela. Ela cuidava daquela menina o tempo todo. Era fisioterapeuta em casa. Aí ela fazia aquela menina... Ela não andava, ela não falava, ela era completamente dependente. A Adriana. Mas chegou uma hora que a Adriana foi internada e já tinha 17 anos. Nossa. Aí faleceu. É difícil, essas perdas, né? E ela não queria morrer antes da filha, né? Porque ela já estava doente. Mas o que ela teve? Ela teve câncer. E você viu como é esse amor, né? Esse amor genuíno. Vamos dizer, viveu para cuidar do filho. E disse assim, não, eu preciso estar aqui. Talvez isso que dava força para ela estar ali. Eu já ouvi isso também. Ela era muito sensível, essa minha irmã. Mas ela era tão espontânea que ela tinha a fama de briguenta da família, sabe? Entendi. Porque tudo assim ela falava, mas por que você não faz assim? Daí a gente já ficava, porque eu não quero, mas não sei o que, ela sabe? Ela puxava umas briguinhas. Mas é justamente porque ela é muito sensível. Depois, com o tempo, depois que eu amadureci, eu entendi o quanto que ela era uma pessoa boa de coração, assim, fazia muita caridade. E sofreu muito, muito, muito. E a diferença de idade entre você e gêmeas? 3 anos. 3 anos, pouca. E o que aconteceu com a outra? A outra ficou bem, mas ela não casou, né? Ela só namorava e quase casava, mas não casava. Ela ficou porque ela era muito independente, muito cabeça. Assim. Então ela não casou.
E ela era a cabeça da casa, assim, sabe? Então, daí ficamos só nós duas, né? Daí ela me mimou muito. Até os namorados que ela teve, ela namorou bastante. Eles diziam, você acha que gosta mais da tua irmã do que de mim? Ai, que delícia, né? E às vezes eu não queria fazer uma coisa assim, ir em algum lugar, ela fazia minhas vontades. E daí, às vezes, eles ficavam bravos. Mas... Essa conexão nós nos demos de bem. irmãs é uma coisa muito linda, né? E ela era tão lindinha, tinha os olhos azuis, violeta, assim, ela era linda, aqueles cílios bem pretos, sabe? Uhum. E aquele cabelo clarinho, acinzentado, assim. Era uma bonequinha, a Edela. Edela e Edna. O nome Olha, delas. uhum. Mas as duas faleceram de câncer? Não, a Edna não. A Edna, a mais velha, quer dizer, a Edna faleceu com 57, né? Essa que teve os filhos. Com 3 filhos. 3, depois. Aham. Na verdade, 4. Né? Na realidade, 4, exatamente. Ela teve uma vida muito sofrida, então ela teve câncer e foi lutando, mas com 57 ela se foi. Nossa, que jovem. Jovem, né? Aham. E a outra não, como ela era mais racional e muito positiva, ela namorava, mas não casou. Não casou, ela Mas faleceu. Você falou... faleceu com 77. Mas é tudo tá. 7, interessante, né? É verdade, eu não tinha visto. Minha mãe faleceu com 77. Anda, olha só. E E eu tô com 77, mas... Não, você ainda tem muita vida pela frente. E é interessante isso dos gêmeos. Por isso que eu te perguntei quando que foi. Porque eu já vi de gêmeos que, na pandemia, por exemplo, um faleceu e o outro faleceu em seguida. Porque eles tinham uma conexão assim. E eu acho que são aqueles univitilínicos, né? Porque meu pode marido é ser. gêmeo também. Ai, que legal! E eu tenho netos gêmeos. Não diga! Então, meu marido é gêmeo idêntico. Já faleceu o gêmeo dele, já faz tempo de câncer. Mas a cabeça deles são muito diferentes, o pensamento. O outro era mais sensível, era médico e vivia procurando, sempre atrás de Deus, uma religião. Ele teve várias religiões, assim, vivia meditando. E não se encontrava na vida, assim, sabe? Que lindo. E meu marido já é mais racional, sempre trabalhou em banco, sempre essa parte, assim, fez economia, só essa parte mais... Esse é o outro lado, assim, mais prático da vida. Né? Lá na escola, a Elo, ela é gêmea da irmã. Tem uma irmã gêmea. A que fica ali na portaria? Mas elas são idênticas. Que amor. O outro dia até dei risada, que ela chegou e daí eu olhei, fiquei tudo, olhando. Cabelo, falei, tudo, mesmo comprimento. Eu olhei para ela e falei assim, não é você, né, Elo? Eu duvidei que fosse a Elo. Foi muito engraçado. A voz... É idêntica, mas hoje eu sei Sempre identificar. Sabe, tem mas alguma aquele coisa. dia eu duvidei. Eu falei assim, não é. Então elas são muito parecidas. Mas é interessante dizer isso, que por mais unido e parecido, vocês não são únicos, né? Eles não são únicos. Não. Pode ir um por um caminho e outro para outro. É diferente. Mas eu digo, podem seguir caminhos diferentes, Bem né? diferentes. Por mais que sejam idênticos. Sim. Porque exatamente, a alma é diferente. O meu marido foi para a área de exatas, fez economia, trabalhou em banco, e o outro era médico, né? Então, ele foi para outra área. Ele era já uma pessoa mais sensível, né? Sempre estava trocando de religião, ia para uma, ia para outra, ia meditar, ia lá para os Andes para meditar. Ai, mas que legal Viajou isso muito, também. né? Viajou muito, assim, atrás. Não, Estava procurando, né? Que tem pessoas assim, né? E meu marido já é mais racional, se conformou com aquilo e estava satisfeito, satisfeito com a maneira que ele pensava. Sempre trabalhou desde os 12 anos. Já trabalhava, fazia ali em banco, né? Como aqueles office boy, né? Depois ele fez o concurso, passou. E você, é mais racional ou mais emocional? Eu acho que eu sou mais emocional. Totalmente. Totalmente. Daí equilibra, né? Porque ele é meu suporte. Mas assim. essa é a beleza da vida, né? É. Não é? Por que você acha que você está há 50 e tantos anos casado?
57 que a gente viu, né? 57, eu já estou perdendo a conta. Eu não sei, né? Eu acho que a gente tem que aceitar o que vem, né? Não pode ficar revoltado ou se perguntando. Eu sou muito de deixar que as coisas aconteçam, né? Claro que a gente tem que batalhar, a gente tem que ir atrás, né? Mas sou muito disso, assim, Você acredita que o casamento tá com 57 anos? Primeiro porque você foi uma mãe incrível, né? Dedicada. Sim, dona de casa, principalmente, né? Que fala dona de casa. Ah, não trabalhei, trabalhou. Mais que quem trabalha muito. fora. Tanto é que eu não Meu queria, Deus. raramente eu tinha empregada, funcionários assim que ajudavam, mas eu gostava. Mas tem que ter dom. Eu vou falar para você que eu não tenho dom. Assim, de ficar em casa. Não, eu tô em casa. Você tá vendo? Quando eu brincava de casinha, aquelas coisas, já era, né? Aham. E minha mãe ali, minha mãe sempre me ensinando, ali, fazia na parte da culinária, né? E eu olhando. Tem isso. É que lá em casa não tinha isso. Minha mãe ensinou a gente a cozinhar. Na fazenda, ela era incrível, minha mãe. Ela fazia o queijo que ela fazia. Nós fazíamos o queijinho. Era na época de queijo, né? Que era no verão. Daí, nós tínhamos uma forminha que eles dizem que é cincho o nome, que é de madeira, né? Para fazer o queijo. O nosso é um coraçãozinho. Era um coraçãozinho. Então, cada dia era uma que fazia. E ela ali do lado fazendo dela, grande assim, né? E ela nos ensinando e a gente fazia os queijinhos. Cuidava, depois, no outro dia virava, tinha que virar, punha o sal, virava. Depois desenformava, guardava. Depois tinha que ir lá dar uma... Eles usavam telha para lavar o queijo assim, sabe? Com o próprio soro do leite, para o queijo ficar bem assim, como o que a gente diz... É como se passa lisinho. uma parede assim, que fica lisinha, sabe? Lisinha, assim. Que lindo, né? E eram tão lindos os queijos. E ela vendia, né? Ela ajudou muito meu pai, porque o começo da vida deles foi duro. Tinha um pai rico ali do lado, meu avô era riquíssimo. Ele morava emprestado nessa sede, que é a Fazenda Curucaca, até por sinal, tem um salto muito lindo lá, que eu esqueci de trazer a foto que pena. do Salto Curucaca, que é enorme, é lindo. E ele faz divisa já com outro município. Ele tem 54 metros de altura, ele é lindo, ele é largo, é um salto, uma cachoeira no campo, sabe? E fica onde? No Paraná? É, lá na nossa fazenda. Ele é divisa, daí do outro lado é outro município, agora é município Pinhão. E pro lado de cá, agora eles desmembraram tudo, né? Era Guarapuava, agora virou Candóia. Ah, tá. Não sei se você reparou o mapa do Paraná. Eu fico triste quando vejo o mapa do Paraná. Porque eu olho assim, ele está cheio de município. Cheio. Por quê? Mais políticos. Quanto mais município, mais político, mais prefeito, mais gente, mais na máquina pública. Então, isso me revolta, sabe? Porque Guarapuava, antes, era todo o sul aqui do Paraná, quase. Pegava tudo. Olha que interessante que você diz. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu penso, quando eu olho aquele mapa, parece um casquinho de tartaruga. Eu olho para o meu marido e digo, olha lá, eu me preocupo muito com isso, sabe? Eu sou muito assim, política, não sei, tenho muita ideologia. E eu me preocupo com o país. Com as porque coisas Paraná que acontecem. a gente que é do Paraná, eu gosto tanto do Paraná, né? É uma delícia. Tem tudo, né? Nós temos tudo, né? Povo trabalhador, não que os outros não sejam, né? Eu digo do que a gente tem aqui. É rico, né? Temos muita. Exatamente. E o que não tem aqui a gente importa, né? Como dizem, o sal, o açúcar. Mais coisas também, né? Então, uma coisa que eu dei risada, né? Eu perguntei assim, Carmen, quantos anos você tem? E eu esqueci.
Eu nunca penso na minha idade. Mas nem precisa, né? Eu dei risada que eu falei assim, tem gente que fala assim, depois dos 50 começa a ser 49, 48. Vai Eu falei, voltando. então eu quero ver quantos anos que eu fiz. Eu fiz aniversário terça-feira. Ah, é? É, Parabéns. obrigada. Não vou perguntar a idade. 53, não tem problema. Mas não parece, viu? Já aparece, mas tá tudo certo. Não parece. O- Eu tenho filhas de 50 aí. Acho que isso aí, Maria. É. 54. 54, é. O que eu falo, né? Eu adoro aniversário. Então, lá na escola, começou terça, né? Porque eu não celebro antes. Sim. Não celebro antes. Eu tenho que ser no meu dia. Aí começou terça, de manhã, parabéns. Daí à noite lá em casa. O dia inteiro. Daí ontem de manhã, parabéns. Daí às 2, parabéns. Às 4, parabéns. E à noite... Foi o último. Não, mas a semana inteira. A semana É uma inteira. tradição minha que todas as aulas eu canto parabéns. Adoro, adoro. Mas é tão bom. Adoro aniversário, adoro celebrar a vida, adoro festa, adoro... Mas é bom porque é uma energia tão boa. Assim, Exato, exato. Eu falei assim, vamos fazer aqui um abraço coletivo. Nossa, mas foi tão Legal. gostoso. É, tão gostoso. Né? É. Tem tanta coisa acontecendo, né? Então, nessa hora que a gente faz isso, acho que dá um up, assim, né? Um refresco. É verdade, é verdade. Desafios a gente tem. Todos temos desafios, Temos, né? É. Claro, tem desafios que são mais desafiadores, talvez, eu posso Sim, dizer são assim, mais né? pesados, É, exato, exato. A perda do filho, para mim, eu acho que é um dos mais. Eu acho que eu não faço ideia. É, eu também não. E também não quero. A gente fala assim, Nem me coloca. pensar, né? Não, não. É. Isso não. Mas é. Os meus netos nasceram bem prematuros, mas graças a Deus se salvaram. São lindos. Os gêmeos. Que São delícia. lindos, bem perfeitos, não ficaram com nenhuma sequela. Ela é super dedicada, assim, sabe? Ela fez engenharia química, já trabalhava, está trabalhando, eles vão atrás dela. Que legal. A Renault não queria largar dela porque ela recebeu uma oferta de trabalho em outra empresa. E daí ela disse que ela queria crescer. Uhum. Não era por causa de salário. Uhum. É bem dedicada ela. A Luísa é uma bonequinha. Mas era desse tamanho, na incubadora. Ah, ficou na incubadora. Nossa, eles quase não se É salvam. isso é um desafio também, né? Meu Deus Nossa, do céu. minha É. filha se acabou. Você ter teu filho e não levar teu filho para casa, ai, é uma angústia, Eles, né? eles moravam na porta da UTI, né? Sim. Pois é. É horário de visita, assim. Uhum. E ele também, ele é lindo, tem os olhos verdes e castanho claro. O Bernardo, é o nome do meu marido. E quem que tem os olhos claros? Tua Pois mãe e teu olha, pai? Ah, não, meu pai tinha olhos azuis. É. Mas a mãe do Bernardo tinha os olhos esverdeados, a avó dele tinha os olhos verdes. Entendi. Tem um Misturou. gene. Aham. E conta um pouquinho de você, da tua trajetória. Você morava em Curitiba? Não, Em Guarapuava, né? Guarapuava. Que era a nossa casa. Estudei um pouco em Ponta Grossa. Uhum. Comecei lá o primário, bem com 7 anos. Me colocaram na escola, eu não sabia nada, nada. A minha madrinha me mimou muito, porque ela era solteira, né? Então, ela me levava. O primeiro dia me apresentou, porque elas eram professoras, né? Essas minhas tias. Então, ela me apresentou lá e eu odiava ir para lá. Odiava. Então, quando chegava o horário da aula, eu sempre dava um jeito de inventar alguma coisa para não ir. Você não Ou gostava? era uma dor de barriga, ou eu ia varrer o terreno lá da minha avó, porque era uma chácara que eles moravam. E era Nova Rússia, na entrada da cidade, não tinha nem asfalto. Era a continuação da estrada que vinha lá de Guarapuava, do sul, lá, passava ali. E eu lembro da minha avó lá toda hora limpando aquela casa, o pó. E era uma chácara, tinha árvores e tudo. Então, quando estava chegando a hora da escola, eu ia varrer lá fora e fazia vir cisco no meu olho. E daí eu entrava e dizia, ai, não posso ir para a escola, vó, que estou com cisco no olho. Eu aprontava. Daí teve um dia que a vovó ficou brava. Ela disse, não, hoje você vai.
Daí eu fui tão contrariada, mas tão contrariada, e eu caminhava bastante. Então, chegou numa altura, lá em cima, eu digo, não, mas eu não quero ir, eu não vou. Daí voltei. Daí tinha uma colega minha que morava do outro lado da rua, assim, estava no portão, não sei se ela estava doente, não foi para aula. Ela disse, Carmen, não teve aula hoje? Eu digo, não tem aula hoje. Decretei feriado. E fui para casa. Eu digo, e agora, como é que eu vou entrar em casa? Daí eu fiquei assim, era tipo uma chácara, tinha aquelas videiras, assim, sabe? E tinha mesas embaixo, banco, bem pertinho, assim, da cozinha. Assim. E eu sentei lá. Daí eu pensei, mas eu não vou aguentar ficar aqui a tarde inteira, né? Não vou, eu fiquei um tempão lá, daí acabei entrando. Eu disse, ai, vovó, estou muito doente, com dor de barriga. Ela ficou brava comigo. Essa do cisco eu não tinha ouvido ainda. Essa eu é nova? Eu jogava cisco no olho para não ir. E sabe o que eu fazia? Eu ia o tempo inteiro assim para eles. Até assumir, porque era uma reta, né? Eu ia o tempo inteiro assim. Mas eles se matavam de dar risada de mim. Mas daí você estudou ali? Sim, daí eu estudei ali, né? Repeti, óbvio, né? Porque não sabia nada. Daí fui para Guarapuava. Daí lá minha mãe... Fomos pro colégio externa, daí eu fiz lá o primeiro, o segundo ano. Daí fizemos também internato lá, porque a mamãe não podia ficar muito tempo na cidade. Ela tinha que cuidar da fazenda. Daí nós ficamos internas lá. Daí, vocês três? Nós três. Eu sofri muito no internato, porque eu não suportava a comida delas. Não, até porque você era super mimada. Sim, e lá no internato é diferente, da minha né? mãe, né? As freiras alemãs. A comida era horrível. Mas era obrigada a comer, né? Era obrigada a comer. Então, elas passavam a revista, assim, batiam o sininho. É tudo com sininho. Tudo com horário. A gente rezava o tempo inteiro. De manhã, tocava o sininho, a gente levantava. Tinha que pegar as cobertas, os lençóis, já fazia assim para eles arejarem, pôr por cima, assim. Corria para lavar rosto, ia para o banheiro, tudo. Daí punha uniforme, era tudo com uniforme. Voltava, arrumava a cama do jeito que tinha que ser. A dobrinha da colcha, assim, tudo certinho. Tudo, era tudo igual, assim, tudo uniformizado. Daí descia e ia para a missa, para a capela. Tudo em jejum. Quando chegava lá na capela, quase todo dia eu desmaiava. Não diga. Porque eu estava fraca, não comia aquela comida. E daí ia em jejum ainda. Daí eu desmaiava. Daí elas me levavam lá para uma sala onde me deixavam no chão, assim, sabe? O chão geladinho, assim, tudo de madeira. Às vezes eu acordava do desmaio, tinha uma freira sentada, assim, numa mesa, assim. Daí eu levantava. Mas quase todo dia eu desmaiava. Mas daí você continuava lá quietinha. Sim. Tipo assim, mas daí ainda missa, tô aqui. Mas a missa dessa hora já estava acabando, né? Daí eu pegava e já ia pro refeitório para tomar café, né? E a comida, o café a gente aguentava, né? Tomar o pão era feito por elas, né? Na época elas tinham chácara, né? As freiras. Tinha o pão que elas faziam, a carne vinha da chácara delas. Mas o café eu aguentava, mas a comida delas eu não aguentava. Mas o que era ruim da comida? O que tinha? Ai, era tão diferente da comida da minha mãe, né? Cebola grande, tudo misturado, tudo sem sabor, umas coisas cozidas assim, sabe? E não sei, acho que já era psicológico, eu me trancava aqui e era obrigada a comer. Daí, quando elas batiam o sininho, que era para... A gente empilhava os pratos assim, deixava, né? Passava os pratos e deixava empilhado assim no canto da mesa. Quando já ela batia o sininho, eu ainda estava comendo. Daí quando ela virava as costas, eu punha meu prato embaixo da pilha que fazia assim a comida. Ou punha no guardanapo, no bolso do avental. Não diga. E jogava no lixo. Olha. E com isso eu fui ficando fraca, né? E daí isso... na hora do café eu descontava, porque o pão era delas, caseiro, né? E café, por pior que seja, ainda vai. Né? E quanto tempo vocês ficaram lá? Nesse lá a gente ficou 1 ano e meio. E elas ficaram mais, as minhas irmãs, porque elas foram antes, né? Elas eram mais velhas. Mas aí um tio meu, irmão da minha mãe,
ele viu meu sofrimento, eu desmaiando e fraquinha. Daí ele conversou com meus pais e pediu para me levar para casa dele, né? Ele era casado, tinha filhinho já. Daí eu fui para casa do tio Ney. Abençoado, tio Ney. Abençoado, né? Ai, ele era muito humano, tio Ney. Então eu fiquei com ele. Daí Quantos lá, anos você tinha, Carmen? ali nessa hora, acho que eu já tinha, acho que 10 anos, 9, 10 anos. Olha a memória que fica, né? E daí ali era comida uma delícia. Daí eu pegava o ônibus ali, ia para a escola sozinha, né? Caminhava bastante. Que era o Colégio Santana. Tem até hoje esse colégio lá, mas internato não existe mais. Eu acho que aqui ainda tem internatos. Tem amigas minhas que Tem ainda? Eu acho que tem. Acho que tem, porque tem muita gente de fora, né? Antes as filhas ficavam em internato. Minhas cunhadas ficaram aqui em Curitiba, porque eles são de Palmas, não tinha escola boa. Exato. Então, principalmente os fazendeiros, né, colocavam, porque eles moravam na fazenda. Né? E o que você aprendeu com tudo isso? Algo aprendeu? Eu aprendi muita coisa. Conta. Assim, a disciplina. Assim, as freiras também ensinavam muitas coisas para nós, assim. Tinha umas tão boazinhas, mais velhinhas, sabe? Tem, né? Uma vez eu estava sentada assim, num degrauzinho de cimento, no corredor, assim. E ela veio e disse, minha filha, não senta, que é frio. Daí você que é mulher, olha só o que ela disse. Um dia pode te fazer mal. Daí eu nunca esqueci isso. Olha só. A gente aprendeu muita coisa, a gente bordava, a gente sofreu, porque acho que a gente não estava preparada, né, para isso, acostumada na fazenda com toda aquela liberdade. Né? Mas a gente precisava estudar, precisava. A gente não era um bichinho, né? Tinha que aprender, né? E foi bom. Tem essa parte aí mais dura, mas no final tudo foi pro bem, sabe? Sempre é, né? Depende de como você enxerga as coisas. E à noite tinha um estudo também, que a gente estudava, e daí nesse horário você poderia, se tivesse algum probleminha, você poderia ir para a farmácia, ali dentro do colégio, a farmácia. Daí eu sempre ia, e eu pedia xarope, e bebia o xarope, bebia tudo. Porque era docinho. Porque era docinho e eu estava com fome. Minhas filhas ficam horrorizadas. E pastilha Valda, sacos de pastilha Valda. Daí, uma noite lá, a freira disse, você está com muita dor de garganta? Daí eu disse, eu fingi. Ela me agarrou assim, fez aquela... Não sei se você chegou a conhecer. Era uma embrocação. Eles pegavam um palito assim, com uma gaze, e molhavam num... Esse produto meio avermelhado, à base de mercúrio, iodo. E me agarrou e fez assim na minha garganta, sabe? Eles faziam isso. Passar na garganta, assim. Por fora? Por dentro. Por dentro. Quase matavam a gente afogado. Para curar? Para curar. Não sabia. Era colubiazol, se não me engano. Até a minha filha, que tinha dor de garganta, eu usava colubiazol nela. Mas assim, não... Só ela fazia gargarejo e jogava. Né? E daí eu não aparecia mais na farmácia. Deu certo. E nós tínhamos que bordar, todo ano tinha exposição, tinha que apresentar um bordado. Então, se a gente... antigamente tinha muito isso, né? Se aprender a cozinhar. Aqui tinha o... Cajuru? Não, aqui tinha caça-marido. Chamava-se aqui em Curitiba. Caça-marido. Olha o nome. Não era o Sion? Não, acho que era na Bento Viana tinha um lugar. Tinha vários eu acho que era caça-marido. Tinha o cajuru. E eu falo assim, meu Deus, que horror, esse nome é caça-marido. Caça-marido, né? Para ela se preparar. Que horror, pois dona de casa. Então, antigamente era assim. E aí você tinha que aprender a cozinhar, você tinha que aprender, né? Daí hoje eu fico pensando, poderia ter, mas não precisava ser só de mulheres, né? Porque hoje os dois trabalham. Os homens cozinham também, né? Quando eles cozinham. Lá em casa são os homens. Meu marido não leva jeito. Lá em casa são os homens que cozinham. E cozinham muito bem. Mas as mulheres também. Minha irmã cozinha, minha sobrinha. Mas aí tem outras que não. Minha mãe... Isso é da pessoa, né? A aptidão que ela tem. Exato. São habilidades. Habilidades você tem, as outras... Se você não tem, você pode aprender, né? Mas não é uma coisa...
Eu gostava de fazer bolinho na fazenda, eu fazia minhas forminhas, né? Com latinha de goiabada, latinha, aquelas latas de sardinha. Eu limpava bem, deixava elas só na lata, assim, sabe? Batia assim as beiradinhas com martelo, para ela ficar lisinha. E fazia bolinho, deixava elas, fazia bolinho. Ai, que bonitinha, que delícia, que delícia. Ah, era um tempo tão bom. Daí eu brincava de casinha também. Fazia mangueirinha. A mangueirinha com pauzinho, tudo cercadinha com pauzinho de taquarinha que eu cortava. De pauzinho, assim, né? Daí as vaquinhas eram as laranjinhas pequenas, daí tinha o touro que era maiorzinho, punha as 4 patinhas, os chifrinhos. Que delícia, E o gado entrava na mangueira para lamber sal, né? Olha. O gado precisava do sal. O sal iodado, né? Então, daí eu fiz os coxinhos, assim, metade da taquarinha, com os suportezinhos, assim, as forquilhinhas, e daí punha um salzinho, e daí dizia que era a minha fazendinha. Pois é, as Porque não brincadeiras... tinha brinquedo quase, era uma vez por ano. Pois é, as brincadeiras eram diferentes. A gente tinha que fabricar, inventar. Pois é, mais criatividade, né? Era mais criativo. Pular distância, pular corda, amarelinha, né? Aí meu filho fala assim, isso você fica sempre lembrando das coisas, porque lá atrás, lá na minha infância... Vocês não ficam com Ele chama de velhinha. Ele fala, velhinha. Ele fala, filho, não é. É que a gente lembra porque lembra com carinho, né? E a gente lembra mais, né? Disso do que do passado recente, né? Interessante. Sim, né? Sim. As memórias a longo prazo, né? Isso é... Por isso que a gente precisa treinar muito a memória recente. Porque a primeira que vai... A minha vai se deteriorando. Mas você está treinando, né? Estou treinando, não supera. Não é? Estamos treinando. Esse é o objetivo, né? A gente treinar enquanto a gente está bem. Porque depois acho que... Depois aí já... Não adianta mais nada. Se a gente não treina... É como músculo, né? A gente não treina o nosso músculo. Hoje eu estava vendo até um vídeo, né? Mudando de assunto aqui que você trouxe, de uma moça que ela nunca fez exercício. Linda moça. Linda, magrinha e tal. Nunca fez exercício. Aí foi no médico... Ele disse assim que se ela não se exercitasse, ela não ia, daqui a pouco ela não ia poder caminhar. E é jovem, uma moça jovem. E aí é um projeto que estão fazendo. O músculo é que segura o esqueleto, né? Pois é, eu fiquei olhando e falei, eu nunca tinha ouvido nessa gravidade assim, né? E é um projeto que estão fazendo muito bacana, eu achei. Né? Porque não existia antes essa prática de academia, né? Não tinha. Não. A academia nossa era caminhar muito, né? E as brincadeiras, assim, né? Pular distância, pular corda. Pois é, uma vez eu ouvi assim, uma dona de casa falou, nossa, mas como que o médico diz que o que eu faço em casa eu não estou exercitando? Eu falei, eu acho que tá, né? Porque mas não é só, mas são só algumas partes do corpo. Sim, mas se exercita. Subir escada, tudo é bom, é um exercício. Mas lá na academia vai direcionado para cada parte do corpo. Por isso que também tem que ter um acompanhamento, porque é fácil da gente se machucar, né? É tudo, né? O acompanhamento é diferente. Vezes, assim, musculação. Tem que começar desde cedo. Eu penso que quando você tem um estímulo desde cedo para fazer um esporte, para fazer exercício físico, é diferente. Você faz com vontade, né? Hoje em dia, os jovens... Nossa, é uma coisa incrível. Eu acho fantástico. Vão todos os dias na academia. Os meus netos, os gêmeos até não muito, mas eu tenho uma da outra filha, porque essa filha é terrível, ela é determinada. Essa que me fez dirigir. Olha só. Ela fica em cima de mim. Mãe, sabe? Você faz isso, tem que fazer isso, não sei o quê. E o meu marido vai para academia todo dia, né? Porque ele se aposentou muito cedo. Ele faz tudo, ele nada, tem dias que ele nada, tem dias que é musculação, é pilates, tudo distribuído assim. Mas vocês vão juntos? Não, ele vai sozinho, ele vai de manhã. Daí eu vou na outra sede que é mais ali perto, e às vezes vou a pé, tomando sol, mas eu não vou tanto assim. Deixa eu trazer aqui uma coisa. É que eu acho fantástico isso de viver tantos anos juntos, né? Vocês têm alguma coisa que vocês preservam até hoje, que vocês fazem juntos,
que é uma tradição do casal? Sim, eu acho que ali nós temos uma rotina, né? E depois que ele se aposentou muito cedo, ele me ajuda em casa, assim, sabe? Ele que arruma a cama todo dia. E às vezes eu vou arrumar, ele diz, não, eu que sei. Eu digo, ótimo. Ótimo, tá certo. E ele me ajuda, ele enxuga a louça, se for preciso, ele lava. Ele ajuda sempre, assim, né? Companheiro. Ele é companheiro, meu marido é companheiro. Eu E ele é concordo. muito sensível. Muito, não parece, porque ele é racional, mas ele, no fundo, ele é muito sensível. Ele perdeu o irmão gêmeo dele, né? Esse que era médico. Né? Mas o que eu estranho, assim, que eles não choram, né? Mas você sabe que tem, dependendo da pessoa, né? Lá na família do meu pai, são 5 homens. Imagina, minha avó conviveu com 5 homens, mais o marido. E minha avó era mais... Se é do meu marido, são 5 homens e 4 mulheres. Nossa! Mas lá eles choram. Eles são chorões. É. Chorões, assim, quero dizer... Choram quando... São sentimentais. É lindo, é Eu acho lindo. bonito. Vou trazer eles ainda aqui. Que bom, Vou né? trazer. Traga. É um projeto. Mas, voltando, que você falou do teu esposo, esse companheirismo, a mãe sempre fala, né? Você precisa gostar de conversar com o teu companheiro. Sim. Então, isso Ele provavelmente... não é muito de conversar, mas a gente vê que ele está sempre ali, sabe, presente. Que delícia. Isso é fantástico. Na verdade, é tudo, né? E ainda Acho você... que um para o outro é tudo, né? Claro que tem os filhos, mas os filhos, cada um já tem sua vida, né? Os netos, né? Mas ele é muito da família, assim. Ele foi criado assim, né? Ele é muito amoroso com a família. Tem paixão pelos netos. Que delícia. Que delícia, Carne. Ai, que gostoso. Graças a Deus. E veja o carinho como você fala dele também. As formas de amar ficam diferentes, né? Olha que coisa linda. Maneiras, né? Que gostoso a gente se emociona. Minha mãe não fazia carinho, mas o carinho dela era através da comida. Né? O meu pai já chegava assim, sabe? Agradava. Cada um tem uma forma, né? E você se emocionou? O que veio aí? Essa emoção? Falar de marido, né? Falar de marido. Eu sou chorona. Eu também sou. Não queria ser assim. Capaz. Eu sou queria. e choro e não tenho nenhum problema. Mas o que veio aí? Falar da família, né? Do marido. Você olha para tua família e fala assim, deu certo. Graças a Deus. Não é? Teve uns que faleceram tão cedo, né? Irmãos dele. E ele até já teve câncer, tudo, mas superou. Acho que é a cabeça dele. Cabeça e quem que estava do lado? Acho que indiretamente, né? Porque eu não sou de ficar ali falando, eu deixo assim, eu entrego para Deus, né? E sim, você tem Carmen, muita fé, né? Mas não precisa falar. Muitas vezes o estar ao lado e ouvir é mais desafiador. É melhor que falar. É melhor. O que falar às vezes até irrita as pessoas, né? E é claro que é bom falar, mas nem sempre. Eu acho que você estando perto, passando aquela energia, aquela boa energia, assim, eu sou muito de respeitar isso, né? A energia que tem nas pessoas, nos ambientes. E eu sou bem sensível, eu sinto assim, sabe? Tanto é que se emocionou, coisa linda. Tá vendo? Eu falo que aqui é um momento muito especial. Eu sou muito grata por esse momento, não é? Eu acho que você fala tudo, né? Sobre tudo, desde a criança. E a gente traz essas memórias. E é tão gostoso a gente trazer essas memórias, porque história de vida. Existe dor, mas existe muito amor. E se a gente decide olhar com amor para aquilo que a gente viveu, tudo muda.
É porque a gente traz aprendizado. São batalhas, né? A gente vai vencendo, né? Superando e aprendendo, né? A gente Exato. aprende até o último momento, até o último suspiro, né? Nós aprendemos. Exatamente. Exatamente. A vida é uma escola. A vida é uma escola. Carmen, estamos chegando ao final do nosso podcast. Passou tão rápido. Passou muito Parece rápido, que ainda faltou né? tanta coisa. Certo, eu não esqueci nada, mas acho que o principal eu falei. Mas eu quero pedir para você, existe uma tradição aqui no podcast, eu peço um conselho, assim, do teu coração, que você possa dar para as pessoas que estão nos ouvindo. Que as pessoas se ouçam, né? Façam sempre um exame de consciência do que elas estão fazendo no dia a dia, né? E pensem, meditem sobre isso, né? Como que está sendo o comportamento dela diante dos outros, né? Diante do próximo, com a própria família, né? Eu acho importante nós estarmos presentes, mas com uma presença iluminada, né? E as mães, eu acho que elas devem estar sempre olhando pelos seus filhos, mas não precisa estar em cima dos filhos. Elas têm que dar aos seus filhos a liberdade vigiada, né? É muito importante. E os pais, tanto mãe como pai, eles têm uma missão enorme, muito importante, de muita responsabilidade. Eu acho que os pais é tudo. Aquela educação de berço é a principal. Aquela ninguém vai tirar. Então, eu acho que os pais devem ser presentes sempre, de alguma forma, né? Às vezes não precisa nem falar, mas estar ali, né? Força, né? Força. Traz autoestima. Autoestima. É muito bom isso. Ajuda a formar a família, a convivência. Isso é um ensino para a vida, é a estrutura da pessoa, a formação dela. Que conselho maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro falar de família, de mãe. A gente está no mês das mães, né? Eu me emociono também. Minha mãe era incrível. Minha mãe era incrível. Que mulher. Não é porque era minha mãe. Não é. Ela era brava, enérgica, ela era perfeccionista, ela era emotiva, ela era amorosa. Sabe, ela era o esteio da nossa família. E era linda. Era muito linda, minha mãe. Depois ela engordou, mas ela, quando casou, mas ela era linda. Um olhar. A cidade inteira amava a minha mãe. As minhas colegas, minhas amigas chegavam e diziam: tua mãe é incrível. Ela está sempre conversando. Sabe, as minhas colegas, que geralmente as moças não dão importância para isso. Mas olha, o enterro dela em Guarapuava foi enorme. Enorme, enorme. Nossa, minha mãe também. Quem assistiu o podcast anterior conheceu minha mãe. Minha mãe é linda também, onde eu vou. Ai, tua mãe. Mas não só linda por fora. Ela é por linda. Dentro. Minha mãe, ela é muito especial mesmo. E a gente é muito parecida. Então, não fisicamente, também. Fisicamente também. Também. Mas a gente... Eu tenho muitas coisas que eu me vejo na minha mãe. Eu me vejo muito na minha. E tenho orgulho. Eu me alegro. Orgulho, Não orgulho, Às assim. vezes ela tinha umas brabezas. Ela também. Mas fora do normal, já digo. Mas aquilo faz parte. Eu acho que precisava. Tendo amor. Né? Ela tinha uma coisa assim, uma maneira de falar até com os funcionários, assim, sabe? E eles gostavam dela, sabe? Uhum. Mas ela tinha uma determinação, assim, para as coisas. Coisa linda. Carmen, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento maravilhoso. Eu é que agradeço. E obrigada a você por estar aqui com a gente. Você está no Conexões Eternas Podcast. Mais um episódio de muita emoção, de muita verdade. Se você gostou, se tocou o teu coração, compartilhe e se inscreva no nosso canal. No YouTube e no Spotify. E no Instagram é Conexões Eternas Podcast. Muito obrigada.